Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago e nós vamos começar o tema 1, o anseio de Deus. Esse primeiro tema ele é pensado como em diálogo com aquelas pessoas que estão talvez se aproximando da fé agora, né, nesse momento, que tem muitas dúvidas sobre a existência de Deus, se faz sentido ou não crer em Deus, né? Pensando na realidade ocidental, na nossa realidade aqui, do ser humano, do homem moderno, ocidental, que de alguma maneira, em geral, já perdeu a fé, né? Então, geralmente, quando as pessoas, né, e eu pessoalmente passei por isso, quando eu voltei a me aproximar da fé, me questionava muito sobre muitos argumentos contrários à fé, né? Argumentos em prol do ateísmo, né? De uma falta de fé, de que ser crente, vamos dizer assim, de crer em Deus, é uma coisa ultrapassada, né? Uma coisa que precisa das mentes não esclarecidas, vamos dizer assim. Então, esse primeiro tema vai muito nesse sentido, né? Esse diálogo com uma pessoa que está lutando, né? Está se aproximando da fé agora e que tem essas dificuldades de, de aproximar, de reconhecer na fé uma centelha da razão, falar que é razoável crer, não é uma mera crendice, né, nem uma superstição. Não, é razoável, faz sentido, não é uma coisa. Você não precisa escolher fé ou razão, né? Ou você é uma pessoa racional que pensa o mundo é, 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 cientificamente, ou, né, você é um sujeito de fé que crê no sobrenatural e que se torna, vamos dizer, somente inferior. Não, essas duas realidades, na verdade, são uma só. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa aula. Então, a aula é dividida em 3 temas. O primeiro é o anseio de Deus, né? Que todo ser humano ele tem uma busca por Deus, ele deseja Deus e a prova, vamos dizer, disso é que nós desejamos a felicidade plena. O segundo ponto é sobre o conhecimento racional de Deus e que é possível, através da racionalidade, chegar à conclusão de que Deus existe, que não é simplesmente uma crença não lógica, né? Não é simplesmente um estado de espírito, um humor, né? Ali um sentimentalismo, não, mas a crença em Deus de fato é racional. É possível chegar à conclusão segura de que Deus existe através da razão. E depois, o último ponto é as características atuais das pessoas, né? Da sociedade em relação ao transcendente. Então a gente vai discutir nesse último ponto essa situação atual e os desafios que a gente encontra em relação a isso para nossa própria conversão e também para ajudar outras pessoas, né, na conversão. Então vamos lá. Eu vou ir lendo aqui pequenos trechos que eu vou selecionando e eu vou comentando em cima disso. Então vamos começar aqui. Todo mundo busca a felicidade. Mas enquanto vivermos, a felicidade estará sempre atravessada por uma sombra. Nenhum bem criado é capaz de preencher o desejo e felicidade do homem, porque os bens criados são passageiros. Bem, essa primeira parte aqui, o que a gente pode falar comentar isso, né? Todo mundo busca felicidade. Eu acho que isso é uma coisa que até aquela pessoa, né, sei lá, que intencionalmente quer se ferir, né? Até a pessoa ali no mais profundo estado deprimente, né, depressivo, no fundo ela quer acabar com aquilo tudo, né? Ela não está ali porque ela quer, ela busca, ela tem anseios de felicidade. E também que essa felicidade ela está
ela nunca é plena, né? A gente está sempre a um passo de conseguir. A gente tem sempre essa impressão de que, caramba, se eu trabalhar, se eu viver mais um pouco, se eu fizer as coisas certinhas, parece que a felicidade está ali na frente, né? Olha, quando eu conseguir casar, aí sim eu vou ser feliz. Aí não, eu casei, agora não, agora eu preciso dos filhos. Quando vierem os filhos, aí sim a minha felicidade vai ser perfeita, eu vou ser feliz para sempre. Aí os filhos vêm e ainda não é isso. Aí, não, agora eu vou conseguir minha casa, vou viver minha família numa casa. Não, vou conseguir um carro melhor, um cargo melhor. Quando eu conseguir estabilidade profissional, financeira, independência financeira, aí sim eu vou ser feliz. E todas as vezes que a gente alcança aquele objetivo, a gente se dá conta de que, cara, ainda tem alguma coisa, sabe? Eu ainda preciso de mais. E a gente chega, né, à conclusão de que, pô, tudo isso daí é vaidade, né? Vaidade das vaidades. Tudo passa, tudo é passageiro. Então, continuando, né? De algum modo, nos sentimos inclinados a tudo isso. Alcançar novos objetivos nos faz felizes. Agrada-nos compreender melhor os problemas e as realidades que temos à nossa volta. Descobrir novas situações e adquirir experiência. Procuramos realizar tudo isso na nossa vida e ficamos deprimidos quando não o alcançamos. Sentimos desejo de plenitude. Tudo isso é sinal de grandeza, do fato de que em nós existe algo infinito que ultrapassa cada realidade concreta da nossa vida. Então, o que a gente pode comentar, né? É que esse desejo de plenitude é um sinal, né? Essa coisa assim de que a gente nunca consegue preencher aquele vazio que a gente sente. É um sinal de que existe algo a mais, sabe? Que, poxa, se eu sou capaz de sentir esse desejo de plenitude, é porque algo é capaz de preencher isso, sabe? Mesmo que não seja uma. Precisei dar uma pausa aqui, mas retomando e continuando, né? Na leitura. Tudo traz em si o selo da caducidade, oculto entre promessas, porque o horror e a vergonha das coisas é serem caducas. E para cobrirem essa chaga vergonhosa e enganarem os incautos, disfarçam-se com trajes coloridos. Essa sombra que possui tudo o que é terreno nos toca profundamente, e sem pensarmos bem, nos assusta, nos leva a desejar que não seja assim, que exista uma saída para o nosso desejo de vida e de plenitude. São anseios de salvação, que aí estão, presentes no nosso coração. Então, bem, esse trecho fala justamente continuando a refletir sobre esse desejo de plenitude, né? Quando a gente se dá conta, né, de que a cada momento, né, que a gente atinge um objetivo, essas coisas caducas que passam, sei lá, né, um, coisas negativas, vamos dizer assim, até um falecimento de um familiar, um, um prejuízo econômico, alguma coisa que a gente tinha que se esvai, de alguma maneira nos engana, né? Tudo isso passa a impressão de que é capaz de cobrir essa, esse vazio que existe. Então, aí nasce na gente esse anseio de salvação, né? Esse anseio por algo que vem de fora, capaz de nos redimir, de nos trazer, de nos levar para essa realidade em que tudo vai estar bem, né? Que aquele desejo de plenitude se complete. Então, a isso se chama anseio de salvação. Nós somos terrenos, mas ansiamos pelo eterno. Perante as diversas experiências transcendentais do bem, despertam dentro de nós anseio de plenitude,
de ser, de verdade, de bondade, de beleza e de amor. E perante as diversas experiências do mal, né, da perda desses bens, desperta um anseio de salvação, sobrevivência, retidão, justiça e paz. Essas experiências de transcendência, ou seja, os anseios de plenitude, os anseios de salvação, nos deixam uma certa nostalgia do eterno. O conhecimento de Deus, nesse sentido, é acessível ao senso comum, ou seja, ao pensamento filosófico espontâneo que todo homem pratica em sua experiência de vida pessoal. Ou seja, maravilhar-se diante da beleza e da ordem da natureza, surpreender-se pelo dom gratuito da vida, alegrar-se ao perceber o amor dos outros. As diversas dimensões da espiritualidade humana, como a capacidade de refletir sobre si mesmo, de progredir cultural e tecnicamente, de avaliar a moralidade das próprias ações, também demonstram que, de modo diferente dos outros seres corpóreos, né, desde os seres mais inferiores, como rochas, né, seres inanimados, como seres mais superiores, né, vegetais, animais, até seres mais complexos, como primatas, o homem ultrapassa todos esses seres e ultrapassa também o cosmo material e apresenta-se como um ser espiritual superior e transcendente. Ou seja, essas experiências transcendentais, né, esses anseios, né, de plenitude, anseio de salvação, nos coloca em uma posição de seres espirituais, né? Quer dizer, o que isso quer dizer, né? Que a gente que esses desejos, né? Esse desejo de felicidade, esse vazio que a gente sente, que aparentemente nos atormenta, ele também nos dá indício de uma realidade em que nós somos superiores às demais obras da criação, né? O ser humano, ele guarda dentro de si uma realidade que para outros seres é inalcançável, né? Mesmo para um primata, um macaco, através assim, daquilo que a gente pode observar, ele não tem uma angústia interna inerente a ele, né? O sofrimento que ele porventura demonstre é sempre uma reação do local, né, que ele está, daquela condição específica, mas não é diante de si, não é uma reflexão interna que independe do meio que você está. Mesmo que você esteja num meio completamente favorável, o ser humano ele ainda guarda esse vazio existencial, né, esse anseio de plenitude. E isso que nos assusta, nos angustia, é a beleza nossa, né? É um sinal de que a gente é superior, é um sinal que a gente vai conseguir acessar um patamar, a gente pode acessar um estado de plenitude mais assim, uma plenitude eterna, né? A gente consegue atingir a eternidade. O fenômeno religioso não é, como pensava Feuerbach, uma projeção do subjetivismo humano e dos seus desejos de felicidade, mas surge de uma consideração espontânea da realidade tal como ela é. Isso explica o fato de que a negação de Deus e a tentativa de excluí-lo da cultura e da vida social e civil sejam fenômenos relativamente recentes e limitados a algumas áreas do mundo ocidental. As grandes questões religiosas e existenciais permanecem invariáveis no tempo, o que acaba desmentindo a ideia de que a religião seja parte de uma fase infantil da história humana, destinadas a desaparecer com o progresso do conhecimento. Bem, o que essa parte aqui do texto quer dizer? Ela está aqui dialogando com uma realidade que a gente pode se deparar, que nesse processo assim, de se reconhecer como ser humano, né, quando a gente se
se entende como um ser diferente dos demais, a gente pode ser levado a crer que a espiritualidade, que a religião, ela é algo ultrapassado diante do progresso humano, né? E que isso teria deixado de fazer sentido com a modernidade. Mas essa busca, né, vamos dizer assim, essa busca, esse desejo de plenitude é uma prova contrária disso. Por mais que a ciência avance, por mais que as condições de vida do ser humano melhorem, ainda somos seres que buscam a plenitude que essas condições temporais não são capazes de aplacar, não são capazes de preencher. São Tomás, considerando o fim último do homem, né, ou seja, o propósito da existência do homem, e a abertura ilimitada do seu espírito, afirmou que os seres humanos têm um desejo natural de ver a Deus. A experiência demonstra, no entanto, que não podemos saciar esse desejo com as nossas forças próprias, pois só pode ser realizado se Deus se revelar e sair do seu mistério, se ele mesmo vier ao encontro do homem e se mostrar como ele é. Este é o objeto da revelação. Esse ponto é muito importante, mas para as próximas aulas. Mas aqui o que vale a pena comentar é que esse desejo natural de ver a Deus é uma conclusão que São Tomás chegou através dessa reflexão, né? Essa busca por algo, pelo desconhecido, por aquilo que seria capaz de preencher o vazio existencial. São Tomás chama desse desejo de ver a Deus. E que isso é um ponto muito interessante. Esse desejo de ver a Deus, se depender só da gente, pararia aí. E é isso que muitos filósofos modernos, né, muitos pensadores, né, eu acho que o maior expoente disso é Friedrich Nietzsche, chega à conclusão de que é isso, né? Se você tira Deus dessa equação, você chega à conclusão de que a experiência humana é simplesmente se acostumar a viver com esse vazio. E de fato isso tem razão, porque se Deus não tivesse se revelado para nós ainda estaríamos nesse ponto, né? E o que o Nietzsche simplesmente demonstra é confirmar essa tese, né? De que sem Deus a existência humana é vazia, ela não tem sentido e que a gente precisa simplesmente se acostumar com essa situação e passar a vida esperando a morte. Enfim, tudo isso, por isso a revelação, e essa base que é muito importante para a próxima aula, né? Por isso a revelação ela é conveniente, né? Convém que Deus se revelasse, convinha que Deus se revelasse para a humanidade, porque ele forjou, nos criou como criaturas espirituais, com essa necessidade da eternidade, essa necessidade de plenitude, mas como seres limitados, nós não conseguiríamos ter acesso a isso se não viesse algo de fora e nos desse esse caminho. Bem, essa foi essa primeira parte, né, essa parte mais introdutória. Agora vamos passar para a segunda parte, agora que é o conhecimento racional de Deus. O intelecto humano pode conhecer a existência de Deus através de um caminho que parte do mundo criado, ou seja, daquilo que a gente tem acesso através dos sentidos, e ele tem dois itinerários, dois caminhos, né? As criaturas materiais, que se dão o nome de via cosmológica, e a pessoa humana, que se dá o nome de via antropológica. Ou seja, a via cosmológica é através da análise do cosmos, daquilo que foi criado, da realidade fora do ser humano, que abrange o ser humano, mas não depende do ser humano, e através da análise da pessoa humana, da via antropológica, né? da análise do espírito e da alma humana. Que através dessas duas análises, dessas duas reflexões, a gente pode
chegar à conclusão de que Deus existe racionalmente, né? Usando a lógica, usando a razão. Essas vias da existência de Deus não são propriamente provas, no sentido que a ciência matemática ou natural dá esse termo, mas são argumentos filosóficos convergentes, ou seja, que fazem sentidos e que convergem para o mesmo fim, que, segundo o grau de formação e reflexão de quem os considera, serão argumentos mais ou menos convincentes. Então, depende muito da pessoa também que ouve esses argumentos. Se uma pessoa totalmente materialista ou positivista, ou seja, olha, eu só vou conseguir provar, eu só vou acreditar que Deus existe se eu conseguir pegar um pedaço dele e analisar no microscópio. Para provar aqui a substância de Deus, o que ele é feito, colocar ele, organizar, qualificar, quantificar, aí eu coloco ele dentro de uma tese e eu consigo provar para o mundo que Deus existe. Esse tipo de prova não é válida para Deus, porque Deus, que é a prova científica, né, que a gente faz com, né, ciências biológicas, exatas, né, que a gente consegue dissecar, compartimentar e colocar diversos métodos científicos ali, isso não serve, né? Não é nesse sentido que a gente chama de provas da existência de Deus. Elas são mais elas são no sentido filosófico, não são argumentos lógicos, racionais, que são coerentes entre si, né? Que não são antagônicos ou que não fazem sentido. Mas para isso, né, se a pessoa ela não está aberta para esse tipo de conversa, muito provavelmente ela não vai aceitar. Um materialista, um positivista, não aceita essas provas nesse sentido filosófico. Justamente porque não dá para provar matematicamente ou de algum outro método científico que Deus existe. Bem, continuando, as vias cosmológicas, ou seja, que essa análise do cosmos, do universo criado fora do ser humano, partem das criaturas materiais. Né? A formulação mais conhecida se deve a São Tomás de Aquino, e são as célebres 5 vias elaboradas por ele. De modo sintético e simplificado, nós poderíamos resumi-las da seguinte maneira. As 2 primeiras das 5 vias propõem que as cadeias de causa e efeito que observamos na natureza não podem se estender ao passado até o infinito. Há de existir uma origem, um primeiro motor e uma primeira causa. Isso daqui é muito complexo, é metafísica, né? É uma área específica da filosofia, né? A gente não tem nem como abranger isso aqui de uma maneira satisfatória nesse curso, né? Nem nosso método. Então eu vou comentar rapidamente aqui, tentar traduzir isso daqui em uma linguagem mais acessível. Quando a gente pensa, vamos dizer, na nossa família, vamos dizer assim, né? Eu fui gerado pelo meu pai. O meu pai foi gerado pelo pai dele. Se a gente vai voltando nesse sentido, isso sempre, esse processo de voltar sempre indica a um início. Isso daí é só um exemplo pobre, né? O São Tomás ele está aqui pensando mais no sentido metafísico da modificação da substância, né? Dos acidentes da matéria e das coisas criadas, né? Isso, eu não vou entrar nisso aqui agora, é um domínio muito denso, mas o sentido geral é isso. Tudo que está criado hoje teve um início, teve um primeiro motor, teve uma primeira causa, precisou partir de um ponto. E esse ponto, invariavelmente, chega a Deus. Deus, ele é o motor, o primeiro motor e a primeira causa do universo. A terceira via, continuando, parte da ideia de que as coisas que vemos no mundo podem existir ou não existir. E chega à conclusão de que isso não pode ser assim
para toda a realidade. Deve haver algo ou alguém que necessariamente exista e não possa não existir, pois de outro modo existiria nada. Isso aqui também é um raciocínio muito complexo, né, que é parte do existencialismo, é uma área da filosofia que, enfim, é desenvolvida por vários filósofos até hoje em dia, né, e que parte desse princípio de que se a gente refletir bem, as coisas simplesmente poderiam não existir, né? Eu poderia não existir, a casa que eu estou aqui agora não poderia não existir, o mundo poderia não existir, o universo poderia não existir, poderia ser simplesmente um grande nada. Mas, como elas existem, isso necessita de algo que exista para sempre, que deva existir. Então, existem coisas que existiram e não existem mais. Tem coisas que, e tudo, né? Na verdade, tudo criado ou existe atualmente e não existia no passado e não vai existir no futuro. Mas para que exista e não existam as coisas, algo precisa existir sempre para manter a coerência dessa existência, algo que sustenta a existência de tudo. E esse algo é Deus. A quarta via considera que todas as realidades que conhecemos possuem boas qualidades e deduz que deve existir um ser que seja fonte de todas elas, por exemplo, a beleza. A gente consegue falar, né, que algo é menos belo e mais belo. Essas qualidades que a gente atribui às coisas, elas remetem ao fato de que se essas qualidades são maior e menor grau, deve existir algo que seja ela em plenitude. Por isso que se diz que Deus não é belo, diz que Deus é a beleza. Diz que Deus, não se diz que Deus é bom, mas que diz que Deus é a bondade. Não se diz que Deus é justo, mas se diz que Deus é a justiça, porque ele não é infinitamente justo, ele é a própria fonte de justiça. Não se diz que Deus é infinitamente belo. Não, Deus é a própria beleza. A beleza só existe porque Deus é belo, porque Deus é a beleza. A gente só busca a justiça porque Deus é a justiça. Então todas essas qualidades, elas são Deus, elas são atributos, né, que estão em plenitude em Deus. Não são atributos, mas em Deus elas são substâncias, né? E que dali derivam o nosso mundo. A última via, a quinta, observa a ordem e a finalidade presentes no mundo, as leis que regulam a natureza, e conclui que existe uma inteligência ordenadora que explique essas leis e que ao mesmo tempo seja a causa final de tudo. Então, essa quinta via, ela fala que, agora pensando no fim, né? no para que as coisas existem, né? Então, se você pensa na natureza, né? Tudo existe para que outra coisa possa existir, né? Então, vamos dizer, no nosso tudo parece que está encaixadinho, né? Para que uma coisa morre para que a outra possa nascer. Sei lá, na biologia, no próprio corpo, o organismo humano, a coisa é muito perfeita, né? Parece que tudo está de uma maneira tão harmônica e que e tudo caminha para o mesmo fim, para o mesmo propósito, né? E se a gente eleva isso a um plano mais amplo, cosmológico, a gente chega à conclusão de que tudo caminha para Deus, né? Para algo que é além do mundo. Então, é isso que se tem aqui, né? Que a ordem, a finalidade presente no mundo são essas leis, né? Que parece que regem a natureza. Então, a gente, né, vê, por exemplo, a proporção áurea, né?
aquela curva que parece que rege todo o universo, que a gente consegue encontrar tanto nas estrelas, quanto na curva do caracol, quanto na proporção do ser humano, essa proporção áurea e outras leis, né, que leis da física e tudo mais, parece que existe uma mente criadora que conseguiu ordenar tudo isso, né, que orienta tudo. Então, que essa inteligência ordenadora ela explique essa lei, ao mesmo tempo que seja a causa final de tudo, né? Para ela é para ela que todas essas leis caminham, né? Então, juntamente com essas são as 5 vias, né? As 5 vias, isso daqui é um assunto, sabe, imenso, impressionante de grande, que até hoje é estudado, né? Mas juntamente com esse tipo de argumentação, a gente tem a argumentação antropológica, agora partindo para a natureza humana, para a nossa alma e a nossa percepção do mundo. Então, perguntamos por que estamos aqui. Por que o homem é capaz de pensar de modo não utilitarista? Por que percebe que algumas coisas estão de acordo com sua dignidade e outras não? Por que sente culpa e vergonha quando age mal e alegria e paz quando se comporta com justiça? Por que é capaz de extasiar-se diante da beleza de um pôr do sol, de um céu estrelado ou de uma obra de arte especial? Nada disto pode ser atribuído à obra cega do cosmo, ao produto impessoal das interações da matéria. Tudo isso não poderia ser sinal de um ser infinitamente bom, belo e justo que colocou em nós uma centelha do qual ele é e do que deseja para nós? Esta segunda opção é mais lógica e satisfatória. Certamente essas vias poderiam ser questionadas, mas trazem em si uma lógica que é luminosa para aqueles que enxergam a realidade com simplicidade. Um comentário rápido, né, sobre isso é que a gente já vem comentando com isso ao longo da aula, né, de que o próprio está presente em nós esse desejo de Deus, essa capacidade de análise, né, do comportamento justo, de ver a beleza, de perceber a beleza. Tudo isso é algo que transcende o cosmos, não é uma coisa meramente material, né? Uma coisa, sabe, um produto impessoal das interações da matéria. Tudo isso, por outro lado, se a gente pensa positivamente, a gente vê assim que faz sentido que isso seja sinal de uma centelha divina, algo que seja além do material. Essas diversas argumentações filosóficas para provar a existência de Deus não levam necessariamente à fé nele. Apenas asseguram que essa fé é razoável. Ou seja, quer dizer, a pessoa pode até falar, olha, não, beleza, isso que você está falando tem sentido, mas mesmo assim ainda não acredito em Deus, né? Então, essas provas, né, elas só asseguram de que, olha, eu acredito em Deus porque, olha só, tudo isso que eu acabei de dizer faz sentido, não faz? Faz sentido. Então, a minha fé, ela não é contrária à razão, ela não é racional, ela não é uma, uma necessidade subjetiva ou infantil de crer em algo místico e misterioso. Não, ela é, de fato, acessível pela razão. Na cultura atual, o conhecimento mais científico dos processos da natureza poderia objetar, ou seja, negar, que ainda que o universo tenha alguma certa ordem, beleza e direcionamento em seus fenômenos, também possui uma boa dose de desordem, caos e tragédia. Muitos fenômenos parecem ocorrer de modo fortuito, azar, caos, e sem concatenação, o que pode ser causa de tragédia cósmica. Sei lá, vamos dizer assim, uma catástrofe, né? A extinção do ser humano por um impacto de um meteoro, né? Como uma coisa assim mais apocalíptica.
Ou quando a gente vê uma injustiça, né? Sei lá, uma família inteira, né? A gente passou agora aí por essas tragédias no Sul, né? Uma família inteira soterrada, né? Isso é injusto. E então as pessoas que não acreditam em Deus podem falar, cadê o seu Deus, né? Como é que ele deixou isso acontecer? Essa tragédia, né? Isso daí demonstra que Deus não existe, né? Mas e também, acrescentado a isso, né, de modo análogo, se uma pessoa pensa que o ser humano é só um animal um pouco mais desenvolvido que os outros e que seu modo de agir é regulado por compulsões instintivas, não aceitará as vias antropológicas que se referem à moralidade ou à transcendência do espírito, porque identifica a sede, ou a sede da vida espiritual, ou seja, mente, consciência, alma, na corporeidade do cérebro e dos processos neurológicos. Então, mais outro, quer dizer, uma outra pessoa, né? Então, enquanto essa pode ser a mesma pessoa, né, que está lá vendo essas tragédias, podem questionar a existência de Deus, pessoas mais racionais, né, mais racionais, não, desculpa, não é racionais, mas mais apegadas ao método científico, né, que tentam reduzir o ser humano a meros processos, né? Hoje em dia está na moda essa questão de hormônio, que no ser humano não passa de um caldo de hormônio, né? E que todas essas necessidades da alma humana não passam de processos neurológicos que são desencadeados por, sei lá, por hormônios como dopamina, serotonina e coisas assim. Então, essas pessoas, elas não vão aceitar com facilidade esse tipo de argumento que a gente está tratando nessa aula, porque são argumentos que fecham o ciclo e não abrem para a visão do todo, né? É como se você pegasse uma lupa, enxergasse uma realidade só por um prisma, e a partir dessa realidade você julga todo o contexto, né? Para essa possibilidade de compreender a Deus pela razão, você precisa enxergar o todo, você precisa dar vários passos atrás e enxergar a realidade de uma maneira plena, ampla, não ultra focada como acontece na ciência, né? A ciência ela é uma hipercompartimentalização da realidade, né? Que você vai analisando, 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 esmiuçando até você chegar no detalhe do detalhe do detalhe. E ali, a partir daquilo ali, você julga todo o universo criado, né? Então, uma pessoa que está com esse tipo de raciocínio não vai aceitar com facilidade esses argumentos e vai contra-argumentar usando método científico ou coisas assim. Podemos responder a essas objeções com argumentos que mostram que a desordem e o acaso podem ter um lugar dentro de um direcionamento geral do universo e, portanto, dentro de um processo criador de Deus. A gente pode falar, olha, isso tudo, de alguma maneira, está dentro da realidade criada por Deus, né? Não foge do plano de Deus. Mas para adquirir essa certeza é preciso entender aspectos complexos da realidade que geram ampla margem de discussão, o que explica por que as vias racionais de acesso a Deus não sejam com frequência persuasivas. Bem, partindo agora para a terceira e fechando já, características atuais das pessoas e da sociedade com relação ao transcendente. Né? Vamos analisar um pouquinho agora como é que está a sociedade. Em termos gerais, para a maioria das pessoas, a referência à transcendência, que é, né, a elevação da alma, a busca pelo eterno, embora tenham expressões religiosas e culturais muito distintas, né, pensando aqui na Índia, China, Oriente Médio, aqui na Europa, América, continua sendo um aspecto importante da vida. Então, para a maior parte da humanidade, isso é muito importante. Nesse panorama geral, uma exceção é o mundo ocidental, e principalmente a Europa, onde vários fatores históricos e culturais determinaram uma extensa atitude de rejeição ou indiferença para com Deus e para com a religião que foi historicamente dominada no Ocidente, ou seja, o cristianismo. Religião, né, que foi historicamente dominante no Ocidente, ou seja, o cristianismo. As causas dessa mudança são muitas.
por um lado, as grandes conquistas científicas e técnicas dos últimos 2 séculos, que trouxeram tanto benefícios à humanidade, suscitaram, no entanto, uma mentalidade materialista que considera as ciências experimentais como as únicas formas válidas de conhecimento racional. Ou seja, né, o ser humano, através do desenvolvimento técnico e científico, ele acha que através da ciência ele consegue abarcar toda a explicação do universo, né? Então, como tudo funciona. Então, existe essa, vamos dizer assim, esse conto de sereia, né? A ciência como uma sereia que canta ao homem, que através dela ele vai conseguir conhecer tudo. E com isso ele vai poder ser Deus, vamos dizer assim, né? Eu sou o detentor do conhecimento do todo, né? E isso naturalmente faz com que você questione a existência de Deus. Se eu sou capaz de conhecer tudo, então eu sou capaz de conhecer. Então, Deus não existe, né? Porque se eu, através desse método científico, eu descubro o mundo, o universo, então Deus não faz mais sentido. Um segundo aspecto ligado a esse anterior é a secularização da sociedade, isto é, o processo pelo qual muitas realidades que antes se relacionavam com as noções, crenças e instituições religiosas agora perderam esse significado e passaram a ser vistas em termos puramente humanos, sociais ou civis. Esse aspecto está ligado ao anterior porque o progresso científico permitiu conhecer as causas de muitos fenômenos naturais, no campo da saúde, dos processos vitais, das ciências humanas, que anteriormente se relacionavam diretamente com a vontade de Deus. Ou seja, antigamente, né, quando acontecia alguma catástrofe, pela falta de conhecimento, o ser humano atribuía a Deus, né? Então, sei lá, uma praga. Então a praga foi, na verdade, uma punição de Deus, né? Então, com o advento da ciência, a gente consegue explicar esses fenômenos de uma maneira muito mais assertiva, né? A gente entende que a praga ela é decorrente de uma sequência de condições, né, biológicas específicas, não é uma punição de Deus, né? Ou pelo menos não diretamente. Então isso faz com que a gente questione também, a sociedade questione, então Deus não existe, né? Esse negócio a gente agora consegue entender porque que as coisas funcionam, então na verdade Deus não existe. Outro aspecto importante do enfraquecimento da orientação para Deus na cultura atual do Ocidente está ligado à atitude individualista que configura profundamente o modo de pensar da coletividade. Essa atitude é um dos frutos do processo de emancipação que caracterizou a cultura desde a época do Iluminismo, no século XVIII. Esse processo também tem, como os anteriores, aspectos positivos, pois seria contrário à dignidade humana que, com pretextos religiosos ou de outro tipo, o homem fosse colocado sob tutela e se visse obrigado a tomar decisões em nome de doutrinas impostas que não são evidentes. No entanto, difundiu também a ideia de que é melhor não depender de ninguém e não se ligar a ninguém para não ficar amarrado e poder assim realizar o que se deseja. Isso daqui, bem, é um processo histórico, né? Com o iluminismo, todo esse processo de desenvolvimento intelectual também, se iniciou um processo de individualização. Então, o indivíduo começou a ganhar destaque, né? Então, eu como o sujeito, né? O mundo gira em torno de mim. E isso, de alguma maneira, me afasta de Deus. A partir dessa perspectiva, uma relação com Deus seria incômoda, pois a submissão aos seus preceitos não se sentiria como algo que nos libertasse do próprio egoísmo. A religião não teria espaço somente na medida em que proporcionasse paz, serenidade e bem-estar, sem nos comprometer. Nesse sentido, a atitude individualista dá lugar a formas leves de religiosidade, com pouco conteúdo e pouca ligação a instituições, dando primazia ao subjetivismo e à afetividade,
e mudando facilmente a sua orientação segundo as necessidades pessoais. Uma prova disso é a orientação atual em direção a algumas práticas orientais muito customizáveis. Então, já finalizando, aqui isso eu acho que é uma coisa muito comum, né? A gente vê pessoas que falam, olha, eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Eu me conecto com Deus diretamente. Essas pessoas, no fundo, elas têm um egoísmo interior em que elas vão simplesmente escolhendo aspectos, né, ou atitudes de práticas religiosas que trazem bem-estar, mas não cobram nada, né, vamos dizer assim. Não exigem nada, não existe uma melhoria pessoal, é simplesmente para te dar paz e tranquilidade. É quase como uma terapia. Aí, nesse caso, a religião ela se torna um processo terapêutico, não uma expressão de vontade de eternidade, né? Porque todas as religiões elas têm normas de conduta, vamos dizer assim, elas têm doutrinas, elas têm processos de evolução daquilo. E esse processo de evolução do seu espírito passa por atitudes de contingência, de exigência, de exercícios espirituais que te elevam espiritualmente. E isso custa. E tira a paz, te coloca em uma posição de desconforto. E para essas pessoas, né, que têm esse tipo de pensamento, isso é inaceitável. Então, olha, eu estou nessa religião aqui porque estou me sentindo bem, estou me emocionado, estou me sentindo ótimo, mas a partir do momento em que começa a cobrar, começa a incomodar, eu não, vou para outra. E aí fica buscando essas atitudes religiosas que, no fundo, não te levam a nada, simplesmente são como exercícios físicos ali, né, para te fazer se sentir bem. Como mais uma espécie de hobby, né? Então, fechando, né, perante uma sociedade com essas características, refratária ao que é transcendente, o cristão só será convincente de se evangelizar em primeiro lugar com o testemunho da própria vida. Testemunho e palavra, as duas coisas são necessárias, mas o testemunho tem prioridade. Então, nesse momento atual da sociedade, o que se tem assim como maior poder é o testemunho, né? Ou seja, é você viver aquilo que você acredita, ter uma vida única, ser coerente daquilo que você acredita, aquilo que você fala e aquilo que você faz. Isso é a maneira mais eficaz de dialogar com essas pessoas, né? Então, uma vida boa diante de uma pessoa que não acredita em Deus é muito mais eficaz do que uma discussão. Você vai, olha, eu vou provar para você racionalmente que Deus existe, eu vou te convencer e você vai ter fé. Isso não é tão poderoso quanto você viver a sua fé de uma maneira coerente e dar frutos, e as pessoas vendo os frutos da sua vida, elas sim se mostram abertas, passam a ser abertas a Deus, né? No fundo é isso. Bem, essa aula, né, foi extensa, né, 50 minutos de aula. Espero que vocês gostem, espero que essa proposta dê certo. Vai ficar aí, né, disponível para vocês. Quem porventura entrar no meio do curso ou perder uma aula pode assistir, né, pode ouvir, na verdade, ela. E a gente vai seguindo assim. E aguardo vocês, então, na segunda-feira próxima para a gente discutir sobre esse tema.